curiosidade sobre o que é Wicca, o que é Gardneriana. Então vamos começar do começo. Uhum. Então, qual é a história da Wicca alexandrina? Por onde que ela passou? Como é que ela surgiu até os dias de hoje? Bom, a Wicca alexandrina surge precisamente da Wicca gardneriana, ou seja, a Wicca gardneriana é a primeira, não é? Portanto, surgiu com Gerald Gardner. Gerald Gardner forma um coven, não é? Mais depois de ser iniciado, forma um coven, etc, etc. E isto depois há uma sucessão, não é? Portanto, uma sucessão de covens com proliferam. O Gardner, de acordo com aquilo que o Gardner disse, ele foi iniciado no New Forest Coven. Uma nota aqui à parte, Philip Hazelton, não sei se vocês sabem quem é, Philip Hazelton, escreveu, agora mesmo devem estar a sair agora as cópias do livro, escreveu um livro agora, ele é o biógrafo, não é, de Gerald Gardner, um senhor inglês, não é? Escritor, e ele está agora a sair o livro que se chama In Search of the New Forest Coven, que é precisamente uma investigação sobre o primeiro coven de Gardner, ou seja, quem é que estava, quem é que fez parte, enfim, tudo isso. E, portanto, isto vai trazer à luz, provavelmente, bastantes respostas a perguntas, não é? Só uma nota, não é? Mas ele forma isto, não é? E a tradição alexandrina é muito interessante porque a tradição alexandrina em si surge em 1970. É claro que isto tem um historial desde 1963, não é? Que é quando o Alex é iniciado na tradição alexandrina, gardneriana, porque ele é iniciado na tradição gardneriana. O Alex foi uma pessoa extraordinária, não é? Ele nasce em 1926, ali ao pé de Liverpool, não é? Inglaterra. Ele, a 9 de novembro de 1961, ele escreve uma carta à Patrícia Crowther, que era uma das sumas sacerdotisas do Gardner, não é? Porque a tinha visto num programa de televisão e ele gostava muito de ser iniciado, não é? E então ele escreve-lhe a dizer que gostava muito de falar com ela sobre bruxaria, enfim, etc., porque gostava muito de ser iniciado. Em setembro de 1962 é quando ele vê esta entrevista com a Patrícia Crowther, que estava a falar sobre o Wicca, não é? E com o Atam e tal, e a fazer umas coisas com o Atam e tal. E ele ficou extremamente impressionado. E ela convida-o a ir à casa dela, não é, para falar com ele, em Sheffield, que é onde ela tinha o coven dela, e ele visita-a pela primeira vez em junho de 1962 e ela não gostou dele. A primeira impressão não foi boa. Ela não gostou dele. Achou que ele bem, mas também ele chega numa limusine com chofer. Não é? Eu não sei se gostaria dele se eu visse a pessoa a chegar com uma limusine, não é? E chega numa limusine. O Alex sempre foi assim, não é? Portanto, sempre foi uma pessoa em grande, não é? Portanto, aquilo tinha que ser assim um espetáculo. Ele conhece a Patrícia Crowther, ele adorou a Patrícia Crowther e o Arnold Crowther, que é o casal, não é? Portanto, somos a sacerdotisa do Coven de Sheffield. Vai a várias, não é? E não se esqueçam que o Alex era um médium, não é? Ele trabalhou, aliás, em espiritismo e era médium. E ele fez uma seance, não é, na casa da Patrícia Crowther. Não sei se a Patrícia Crowther não gostou da seance ou se ela achou, e ela diz depois num dos livros dela, que o achou teatral, que ele era teatral demais. Não é, que aquilo era tudo teatro e tal. Ou se de facto aquilo era mesmo à séria e ela teve um bocadinho de receio. Não se sabe. Portanto, isto são coisas que a gente não sabe, ninguém estava lá, não é? Só eles dois. Só ela pode dizer de facto se de facto foi verdade ou não. Mas é numa segunda, não é, visita a que ele faz à casa de Patrícia Crowther que ele conhece uma senhora chamada Patricia Kapinski, que era na altura a Maiden do Coven. A Maiden é uma jovem sacerdotisa, não é, iniciada, que pode eventualmente tomar o lugar da suma sacerdotisa quando a suma sacerdotisa não está no Coven ou não está a oficiar no Coven. E portanto ela toma, portanto será a segunda, é a mão direita da suma sacerdotisa, não é? E ele conhece a Pat Kapinski e eles gostam muito um do outro e tal, e aquilo
dá tudo muito bem, mas entretanto há uma chatice entre a Pat Kapinski e a Patricia Crowder. Está sempre muitos conflitos entre esta gente, não é? São pessoas mágicas, com grandes personalidades, enfim. E ela acaba por sair do Coven. Quando ela acaba por sair do Coven, ela está, não é, completamente sozinha, e ela escreve uma carta ao Gerald Gardner em setembro de 1963 e conta-lhe as coisas todas que se estão a passar, que eles estão a fazer uma série de intrigas com ela, que, enfim, e ela começa a explicar, e é por isso que nós sabemos que ele foi iniciado, e nós temos a data da iniciação precisamente por causa desta carta que ela escreve ao Gerald Gardner. E então ela diz que quem é que faz parte do Coven dela, queremos formar um Coven, quem é que vai fazer parte é o Alex, não é? E o Alex com a Sylvia, não é? Que ela dizia que era uma Sylvia, nós pensamos que possa ser Sylvia Tatum, que era na altura também uma sacerdotisa, e ela recorre a uma senhora chamada Medea, que ainda hoje nós não sabemos quem é, que era a suma sacerdotisa do Coven de Derbyshire, em Inglaterra. Se vocês não sei se vocês estão a ver a Inglaterra geograficamente, mas é quase abaixo de Sheffield, onde era a Patricia Crowder. E ela mudou-se de Shropshire para esta localidade e formou um Coven, e é aqui que ela pede, a Pat Kapinski pede a esta senhora Medea para iniciar em segundo grau e para iniciar o Alex no primeiro, sendo ela o sponsor, não é? Portanto, sendo ela a pessoa que é a testemunha, não é? Pelo Alex. E o Alex é então, de facto, iniciado, não é? A 9 de março de 1963. E nós sabemos isto porque ela escreve a data na carta. O que é interessante, não é? Entretanto, elas conseguem formar um pequeno núcleo de Coven, não é? Nós sabemos que haviam 5 pessoas neste Coven, um primeiro Coven, não é? Em que o Alex era primeiro grau nesta altura. A Pat Kapinski na altura já era segundo grau, podia dar o segundo grau ao Alex, ela deu-lhe o segundo grau, e depois é mais tarde a Sylvia Tatum que obtém o terceiro e que vai iniciar o Alex no terceiro grau. E portanto, para já estão a ver, não é? Portanto, a coisa já está formada, ele já é, não é? Portanto, e tem este Coven, começa então a caminhar, não é? Caminha, entretanto a Sylvia Tatum tem que sair, não é? Tem que emigrar, e vai emigrar para a Austrália, não é? E fica a Pat Kapinski e fica o Alex, não é? Com as outras pessoas que fazem parte deste Coven. E portanto vocês veem, não é? Isto era um trabalho gardneriano, como é óbvio, não é? Portanto ele foi iniciado gardneriano, e portanto isto ainda é uma linha gardneriana, portanto ainda estamos no Gardner, não é? Entretanto, ele conhece a Maxine, super jovem, não é? Na altura ela tinha 17 anos, acho eu. E ele decide, ele não escolhe, elas ficaram um bocadinho as duas, tanto a Sylvia Tatum como ele, como a Pat Kapinski, ficaram um bocadinho ali entre as coisas, não é? Porque elas gostavam que o Alex tivesse feito a suma sacerdotisa, pronto, que ele fosse escolher uma delas para ser a suma sacerdotisa dele, e ele escolheu a Maxine. Uma rapariga, não é? Que na altura tinha alguma experiência, mas não tinha praticamente experiência nenhuma em Wicca, não é? Iniciada nos 3 graus numa noite só, não é? O que é muito estranho, mas ele gostava dela, queria casar com ela, e era ela, e ponto final. E então foi aí, então ela ficou como sendo a suma sacerdotisa do Coven de Derbyshire, não é? Eles depois movem-se, não é? Portanto, mudam-se para Manchester, e é aí que começa o Manchester Coven, não é? Portanto, eles têm o segundo Coven, que é o Manchester Coven, continuam, não é? Até mais ou menos 1965 é quando começa, não é? Portanto, 66. Depois, começa em 1969, eles mudam-se para Londres. Mudam-se para Londres e isto muda tudo, não é? Não se esqueça que o Alex teve este tempo todo para exercitar a Wicca gardneriana, não é? Portanto, para fazer algumas modificações que ele achou que deveria fazer aos procedimentos gardnerianos, não é? Ritualísticos, inclusive, em iniciações. E, portanto, ele modifica algumas coisas que são
quase que chave e dá-lhe um tom diferente. E, portanto, o rito de iniciação é diferente, embora muito parecido, mas é muito diferente. Há coisas que são diferentes. O tom é diferente e a ritualística toda é diferente. Ou seja, a filosofia, não é, muda. A forma dele ver a craft, a forma dele ver um iniciado, a forma dele ver um aprendiz, a forma dele dar o treino, a forma dele, de como ele acha que as coisas devem ser feitas, vai quase que, não é contra, mas forma um novo modus operandi, não é? Portanto, um modus operandi que é um pouco diferente e o tom da Wicca começa a mudar. E, portanto, passa então, eles quando se mudam para Londres, é quando eles dizem que de facto são um coven alexandrino. E a Wicca alexandrina começa em 1970, 69-70, em Londres, com o Coven de Londres, que é o Coven que nós chamamos o Coven de Londres, porque não existe, não é? Temos que terem atenção a uma coisa, na altura as pessoas não chamavam a Wicca de alexandrina, aliás, era tudo, o termo era witchcraft, não havia, não é? Vocês se virem o título dos livros do Garner e da Doreen Valiente, não há Wicca em nada, não é? É Witchcraft for Tomorrow, Witchcraft Today, Witchcraft, 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 é sempre bruxaria, não há Wicca. Wicca surge mais tarde, não é? Surge exatamente agora, em 1970, então começa-se de facto, há um primeiro livro que é feito pelo Stuart Farrar, que toda a gente conhece, da Jeanette Farrar e o Stuart Farrar, foram dois iniciados do Coven de Londres, ele jornalista e ela também escritora, e que publicaram a Bíblia das Bruxas, não é? Que toda a gente conhece. E, portanto, o primeiro livro que sai é um livro que é escrito por Stuart Farrar, em colaboração com Maxine Sanders e Alex Sanders, que se chama What Witches Do, o que fazem as bruxas. E este livro é extremamente importante, porque quem lê o livro, não é? É quase que um retrato, quase que uma Polaroid, não é? Do Coven de Londres na altura. E, portanto, é quase que um freeze no tempo, não é? Em que nós percebemos, é quase um tubo de ensaio, não é? Que nós conseguimos ver lá para dentro como eles faziam as coisas. É interessantíssimo porque é um relato, não é? Das práticas da altura. O Coven, é claro que vai evoluindo, não é? E há uma certa altura em que o Alex deixa, não é? O Coven de Londres. E, portanto, ele separa-se da Maxine Sanders, não é? Mulher dele, com a qual ele casou e com a qual tinha 2 filhos, não é? Uma filha e um filho. E separam-se. Quando eles se separam, ele segue a vida dele, não é? Com outras práticas, e ela foi uma separação bastante chata, não é? Como devem calcular, 2 grandes personalidades, 2 pessoas bastante fortes em termos de personalidade, mágicas, portanto, pessoas mágicas, não é? Como à frente de um Coven, e quando eles se separam, aquilo não é bom, não é? E, portanto, foi bastante tumultuoso, ao ponto que ela teve que ficar um tempo sem fazer absolutamente nada. Mas o Coven sempre ficou, não é? Houve pessoas que foram com o Alex, não é? Do Coven, e outras que ficaram com a Maxine. E em 1974, 75, é quando o Coven de Londres surge outra vez, desta feita agora, sob a liderança de Maxine Sanders. Não é? Portanto, o Alex já não estava lá. E ela muda uma série de coisas também. Não é mudar aquilo que se fazia no Coven de Londres, mas ela vai adicionar uma série de coisas às práticas, não é? Em que começam a quase que a ter um tom muito mais ocultista, cerimonial, muito mais cabala, muito mais, não é? Portanto, há uma revisão quase que do currículo, não é, da coisa, que dá um tom. A liderança é outra, não é? Como devem calcular, portanto, o outro era liderado por ele, este é liderado por ela, portanto, vai ter um tom diferente também. O Coven, ao contrário das pessoas acham, não se chamou logo Temple of the Mother. O Temple of the Mother surge um pouco depois. O nome, não é? Sempre foi o Coven de Londres. O Coven de Londres sempre foi com uma liderança diferente, não é? Surgiu quando houve uma necessidade de abrir o Coven para pessoas leigas que queriam cultuar a deusa. E nessa altura, quando o Coven abre as portas para pessoas leigas, não é?
para poderem vir e prestar homenagem à deusa e cultuar a deusa, etc., eles tentaram pensar num nome que fosse agradável às pessoas, que não fosse muito agressivo, e então decidiram chamar Templo da Mãe. E é aqui que surge o nome Templo da Mãe. Portanto, o Templo da Mãe surge um pouco mais tarde, com um trabalho que o Coven desenvolveu, mas como estão a ver, há dois tons diferentes, não é? O primeiro tom com o Alex no Coven de Londres, não é? E há o outro no Templo da Mãe mais tarde com a Maxine Sanders. E, portanto, estes são considerados os dois Covens, os primeiros dois Covens, ou seja, as primeiras, as bitolas da coisa. E, portanto, é aqui que se faz uma referência àquilo que se fazia e às origens da tradição alexandrina e às origens das práticas da tradição alexandrina. Não é? Eu sempre fui, como disse no início, sempre fiz as perguntas, não é? E sempre quis saber muito sobre as coisas, e então eu quis perceber em detalhe como é que se faziam as coisas na altura do Templo de Londres, no Coven do Alex e no Templo da Mãe. E eu queria saber, precisamente, não porque um Coven deva copiar outro Coven, aliás, isso não deve acontecer, cada Coven deve desenvolver o seu próprio trabalho a partir do trabalho base, não é? Mas eu queria saber como, porque muitas destas coisas, como vocês devem imaginar, perdem-se na tradução do tempo, não é? E, portanto, há coisas que não são ensinadas, ou porque o professor não se lembrou, ou porque o professor era mau e não tirou a nota e não passou aquilo. E então eu queria saber exatamente como é que as coisas se faziam. Então foi aqui que eu tive contacto com a Maxine Sanders, não é? Em que eu conheço-a quando ela vem aos Estados Unidos, mantive contacto com ela durante mais de 4 anos, tínhamos sessões todos os fins de semana, de discussões sobre práticas e como se faziam as coisas, etc. Inclusive eu fui a Londres, estive e estivemos no Brasil várias vezes, por 2 vezes estivemos no Brasil. Enfim, uma série não é, de coisas que foram acontecendo, e eu fui recolhendo o mais que pude destes saberes originais não é, de base, que formaram a tradição, não é? Portanto, eu queria saber exatamente como se fazia, não para repetir, mas para ter a base, não é? Para se perceber como, ou qual era a forma de pensar da altura, porque é que ele escolheu fazer assim, não é? E não de outra forma, não é? E porque é que ele não seguiu os procedimentos gardnerianos? Qual era a razão pela qual ele modificou? Isto foi tudo muito importante para mim, não é? E foi isto que me formou, não é? E quando se vocês tivessem e vissem o trabalho do meu primeiro Coven, era um trabalho um pouco intuitivo, porque de facto eu não tinha as bases sólidas, como devem calcular, bases sólidas da origem, não é? E, portanto, quando a tradição chega aos Estados Unidos, chega em 1970, curiosamente na mesma altura em que o Coven de Londres começa a ser formado, não é? E, portanto, está no início. E o que chega é uma coisa quase que dali, de Manchester, não é? Portanto, ainda não é bem, ainda tem uns restícios de algumas coisas, não é? Bem gardnerianas. E, portanto, o trabalho que está ali, não é? Entretanto, foi a pessoa que foi iniciada em Londres e trouxe a tradição para os Estados Unidos, foi um senhor que era estudante de História, bastante interessado nestas coisas, também copioso, não é? A tirar notas de tudo e mais alguma coisa, porque é o que os estudiosos fazem, não é? E também tem diários, não é? Copiosos de notas e notas e notas, mas há sempre coisas que falham, não é? Portanto, ele está cá, não está lá, não é? Portanto, há coisas que não são transmitidas, ou porque se esqueceram, ou porque, não é? E eu queria recuperar isso. E é aqui que eu faço então todo o trabalho de evolução do Temple of Luna Matris e começo a modificar ou a ajustar as bases do Coven, não é? Para ser mais em conformidade com aquilo que era a base, não é? E depois começamos então a fazer o nosso trabalho. O Coven de Queensberry já é totalmente, não é? Mas é claro que como eu fui e tive muito contacto com a Maxine Sanders, como devem calcular, eu tenho muita influência da parte, não é, do Templo da Mãe.
não é? Portanto, há uma série de coisas que ela me ensinou que vêm daí. E, portanto, eu digo, não é, que quando eu fui iniciado, eu recebi aquilo que era do Templo de Londres, não é? Porque a pessoa que trouxe a tradição foi iniciada no Templo de Londres em 1970, e, portanto, eu tenho essa parte. E depois tenho a outra parte, que é a do Templo da Mãe, e, portanto, eu digo que sou extremamente afortunado porque eu tenho a visão global, não é, da tradição, em que recebo uma coisa primeiro e depois recebo o resto, não é, da Maxine a seguir. E, portanto, não sei, agora estou para aqui a falar, não sei se respondi às perguntas ou não respondi. A Maxine, ela nunca mudou, tipo, uma Wicca maxiniana, ela nunca quis dar um nome? Não, 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 não. Ela é uma sacerdotisa da deusa, não é? Portanto, ela tem uma responsabilidade, todos os iniciados têm uma responsabilidade de manter, nem nunca houve isso, nem nunca se questionou, será que ela podia, não, nunca houve, não, ela fez o trabalho dela e não quis mais nada, não é? Portanto, não havia, não. Entendi.